2026, o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina celebra 40 anos de atuação. São 4 décadas dedicadas à preservação da história, da cultura e do patrimônio regional. Ao longo de 5 episódios aqui no Pod Uno, nós vamos conhecer a trajetória do CEOL, entender como ele se consolidou como referência em pesquisa e preservação da memória e refletir sobre os desafios e as perspectivas para o futuro. Neste primeiro episódio, nós reunimos 3 pesquisadoras que representam diferentes momentos dessa história e que, de formas distintas, ajudaram a construir o CEON ao longo dessas 4 décadas. Nossa primeira convidada é Miriam Carboneira, doutora em arqueologia. Ela integra a equipe do CEON desde os anos 2000 e, desde 2011, atua como coordenadora da instituição. Também é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UniChapecó. Recebemos também a Arlene Henke, doutora em Antropologia e professora dos programas de pós-graduação em Direito e em Ciências Ambientais da UniChapecó. A professora Arlene acompanha a trajetória do CEON desde os seus primeiros anos e participou de iniciativas que marcaram a criação e a consolidação da instituição na década de 1980. Contamos ainda com a participação de Josiane Rosa de Oliveira, doutora em História e pesquisadora visitante do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. Ela também é pós-doutoranda pela Cátedra da Unesco em Ciência, Saúde e Cultura da Casa Oswaldo Cruz Fiocruz. A Josiane integrou a equipe do CEON nas décadas de 1990 e 2000, período em que também esteve à frente da coordenação do centro. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria reunir pesquisadoras que representam diferentes gerações do CEON para compartilhar histórias, experiências, reflexões sobre os 40 anos dessa instituição que se tornou tão importante e se tornou uma referência na preservação da memória do Oeste catarinense. E para a gente abrir a nossa conversa, assim, para que possamos, conversar as 3 juntas aqui, eu queria já lançar uma pergunta, para as 3. Quando a gente fala em 40 anos do CEON, qual a primeira lembrança ou o que de mais significativo vem à mente de vocês ao chegarmos a esse marco? Eu acho que o mais significativo é pensar no projeto Homem de Fronteira, Rebeca, para mim, dos 40 anos, né? Para mim, o que vem à mente é a pesquisa e os acervos. Foi um pouco por meio disso que eu entrei no CEON, né? E eu acho que isso, para mim, marca. Eu, quando pensava, antes de conhecer o CEON, quando era estudante de graduação, eu via essas 2 grandes frentes naquele momento. E eu acho que elas acompanham, claro, hoje a gente adiciona a comunicação, mas eu acho que a parte da pesquisa que o CEON desenvolve sobre a região e os acervos que a gente guarda, acho que são essas 2 coisas que sempre me vêm a mim. Para mim também, um pouco como a Arlene, esse projeto fundador de pensar o Oeste de Santa Catarina, de pensar a história, a cultura do Oeste de Santa Catarina e pensar numa perspectiva não apenas do passado, mas do presente e do futuro, Então, acho que esse projeto fundador do Centro de Memória ele tem muita relação com a própria história do ensino superior no Oeste de Santa Catarina. E um ensino superior que estava preocupado justamente com essas raízes, e entender qual é o local que ele estava se situando naquele momento e como participar do seu processo de desenvolvimento. Então, o CEON tem muito essa característica, assim, de fazer pesquisa, de reunir acervo e de pensar a região que está desde lá das suas ideias iniciais. E isso tem tudo a ver com essa perspectiva de você ter aqui na região, um lugar para pensar, para produzir conhecimento novo, para você estabelecer um espaço de conexão, que a gente estava na fronteira, Homem de fronteira. Exatamente. A gente estava na fronteira e estava muito longe de tudo. Eu mesmo lembro que para fazer faculdade na época não é como é hoje, gente. O ensino superior estava muito distante, a gente tinha pouquíssimas faculdades, eram faculdades, teve todo um processo de desenvolvimento da ideia de universidade, E esse núcleo fundador, da Fundeste, e esse núcleo fundador que estava concebendo o CEON naquele momento, ele já estava pensando em pesquisa e extensão o tempo inteiro. Então, a gente é muito
a gente faz, as gerações que vieram depois fazem muito, dão muito crédito a esse primeiro momento, que era justamente de estruturação de um espaço, de um programa de extensão, que estava totalmente articulado com a própria ideia do regional, né? Então isso é incrível, né, Arlene? Assim, Foi bem inovador, né? Eu Foi. acho inovador e ousado para a época. Não, para a época foi extremamente ousado, porque primeiro que não se tinha literatura sobre a região. O que era escrito era textos panegíricos, sabe, elogiosos. Então, era sempre a primeira missa, o primeiro morador, a primeira idade. Sempre era ressaltado isso, né? Depois eram narrativas extremamente laudatórias, sabe? A família tal chegou e cresceu e plantou e assim foi. E outro dia havia um esquecimento daqueles que passaram por aqui e que estavam também aqui ainda. O marco era o marco da colonização. Quem esteve e quem estava, por exemplo, caboclos e povos originários, jamais entravam na história, não entravam. E a outra, eu vou um pouco fazer menção que a Josi mencionou, nós éramos uma instituição periférica, extremamente periférica, mas eu acho que apesar de periférica, tinha ousadia em pensar. E nesse sentido, havia uma necessidade de você marcar o espaço, e dizer, nós somos capazes de produzir algo sobre a nossa região, de pensá-la e de estudá-la. Sem dúvida, acho que essa marca atravessa todos os 40 anos do CEON, assim. E é importante que se diga, porque muita coisa que vem depois, ela estava plantada ali. Isso é bastante interessante. São marcas identitárias mesmo do projeto do CEON. E assim, eu creio que do início foi um pouco tateando realmente. Tinha um projeto, mas um projeto tinha várias possibilidades, e a coisa foi caminhando. Eu lembro que nos anos 80, nós oferecíamos, eu estava no mestrado, eu vinha então nos meses de férias, né? Nós oferecíamos oficinas, que hoje é uma coisa que não tem nem necessidade, né? Sobre história oral, fotografia, outras fontes realmente bibliográficas, né? E aquilo havia uma avidez, porque juntava o pessoal todo da região, dos municípios, para tentar qualificar-se e realizar no seu município um pouco essa atividade, né? Era muito legal isso. Nossa, havia uma ânsia de saber. Professora Arlene, e você que esteve à frente lá no início do seu, até já falou um pouquinho sobre esse ponto, mas eu queria que você comentasse um pouco mais como é que era a região oeste naquele período, então, que nasce o CEON, e quais as necessidades que vocês perceberam, que a instituição percebeu, que motivaram justamente o surgimento do CEON. Bom, eu diria assim, o Oeste era um laboratório de pesquisa para outras instituições. Exatamente isso. Nós éramos uma região, eu diria, academicamente colonizada. Nós não produzíamos para o próprio consumo. Nós consumíamos o que era produzido sobre nós, a nosso respeito. E havia, eu diria assim, a própria instituição, ela era muito tímida, e foi esse projeto e um projeto de extensão que surge no mesmo momento, chamado CEP, né, que era o setor de educação permanente, que são as duas alavancas para que as atividades institucionais se propagassem, criassem uma certa capilaridade. Perfeito. Agora, Josi, você vem aí, né? Se a gente for traçar uma linha temporal, você chega depois da prof. Arlene, num momento também de crescimento, aí o CEON também esteve à frente do centro, né? Como é que você encontrou a instituição quando chegou? Que momento você viveu no CEON, né? E que momento era da região também, quando você estava à frente do CEON? Eu estive no CEON em 2 momentos, né? Eu tive a alegria de ser estagiária do CEON no meu último ano de graduação. Então, quando eu fui selecionada para ser estagiária do CEON, nossa, eu fiquei, assim, muito feliz, porque era a oportunidade de colocar em prática o que eu estava estudando. Na época era a professora Mônica, a coordenadora, e a gente ficava numa salinha no bloco P. A gente tinha um acervo pequeno ainda, bibliográfico, nós tínhamos umas caixinhas de material arqueológico, e nós tínhamos muitas fitas cassete. Na época a gente fazia entrevista história oral com fita cassete. E eu lembro de ter que passar umas férias inteiras no mês de janeiro transcrevendo entrevista, que depois eram usadas pelos pesquisadores, né? Exato. Então a gente começou, em certa medida, um projeto extremamente ousado, mas também tímido, do tamanho que a instituição era no período, né? E ainda assim tentando fazer uma série de atividades regionais para articular,
né, essa vontade que a Arlene mencionou de as pessoas entenderem melhor a região, saberem mais, circularem, né, tinha uma fome de conhecimento, eram os primeiros cursos também que estavam, né, se estabelecendo. Então, eu estive nesse primeiro momento do CEON, né, que a gente estava trabalhando ainda com uma parceria muito grande, a gente estava trazendo projetos do CNPq, fazendo articulação com o IFAM na época, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, foi muito rico para mim, enquanto graduanda, também começar as minhas atividades profissionais no CEON, né. E logo depois eu fui para o mestrado em História. Nós tínhamos acabado de receber um serviço extremamente significativo da família Bertazzo, que era toda a documentação relacionada aos processos de ocupação do território aqui, realizado pela Companhia Colonizadora Bertazzo, e também os processos judiciais que iam ser incinerados e a universidade conseguiu recuperar na época. E na época a coordenadora era a professora Hilda Beatriz Dimitruk, também uma profissional excelente, e estavam com vários projetos interessantes, assim, de pesquisas municipais, de produção de livros, né, de história regional, e esses livros incríveis, porque tentavam atender um pouco o que a Arlene comentou, né, a gente tinha muita história laudatória dos municípios, né, ou seja, a história das famílias com maior poder aquisitivo, a história política, mas a gente não tinha a história das pessoas, né. Então, começou a se estabelecer parcerias com diferentes prefeituras para a produção desses livros, e tinha sempre uma via de mão dupla, né? Você produzia material didático sobre a história regional e você alimentava o centro de documentação do CEON com fontes, com entrevistas, né? Então, eram duas formas de se movimentar, e tinha esse legado para tratar dessa documentação que a gente não sabia por onde começar, porque era uma documentação enorme que ficava na casa dos Bertazzo, antiga casa dos Bertazzo. Então, a gente tinha que se preparar para tratar essa documentação. E eu, voltando do mestrado, eu fui fazer capacitação na área de arquivologia para conseguir tratar esse material. Foi aí que a gente começou a plantar a semente do centro de documentação, digamos assim, mais propriamente dito, né? Porque a gente precisava desde higienizar, porque as caixas eram uma quantidade enorme de caixas, estavam todas, a documentação toda misturada. Então, a gente tinha que fazer higienização, identificação. Vocês devem conhecer hoje o Centro de Documentação do CEON e já conseguem ver tudo lá organizadinho, arrumadinho. Mas a forma como a gente pegou não foi bem assim. Então, teve todo um preparo, e dá para dizer que talvez tenha sido ali em 2000, quando eu voltei do mestrado, que a gente teve, a Arlene estava na Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a qual o CEON estava vinculada, que a gente começou a ter funcionários técnicos dedicados integralmente ao CEON, porque antes nós tínhamos professores ligados aos cursos, mas que tinham pouca carga horária para trabalhar no CEON. Então, a gente começou a ampliar, justamente com o apoio das pró-reitorias, a gente começou a ampliar o quadro de funcionários do CEON para conseguir dar conta dessa nova demanda, né, de tratamento, principalmente nessa época, tratamento documental. E veio logo em seguida também uma demanda para a gente começar a receber acervos arqueológicos. Então, a gente começa outra especialização, e ali a gente começa a estruturar melhor os nossos programas de ação, né? Porque aí a gente tinha acervo, a gente tinha pesquisa, a gente tinha publicação, que a revista também dos Cadernos do CEON, ela estava, que é uma história à parte, a gente precisa falar, né, dos Cadernos do CEON. A gente tinha muita vontade de fazer exposições para a gente estabelecer uma relação mais forte também com a sociedade, com a comunidade, mas a gente estava muito espremido no espaço, assim, estava com muita dificuldade de trabalhar naquele espaço, né? E a gente foi e gostou do espaço da rodoviária, porque a arquitetura é uma arquitetura moderna, né? Toda de pé direito alto, um vão livre. Então, a gente conseguiu fazer o planejamento de todas as nossas atividades, todas as nossas funções naquele espaço. Então, a gente foi para lá e foi super legal, porque teve um momento de expansão muito, muito bom. Então, a gente pegou esse momento, assim, que a gente conseguiu expandir, porque tinha acervo, a gente conseguiu estruturar minimamente uma equipe técnica dedicada ao CEON, que isso também ajudou a estruturar esses programas, porque precisa de gente, senão a gente não consegue colocar todas as ideias que a gente tem para funcionar, né? Então, foi nos anos 2000, a gente conseguiu
implantar várias das coisas que já estavam plantadas, digamos assim, desde o projeto inicial, que a gente cultivava, que a gente imaginava como poderia funcionar, mas que a gente só conseguiu colocar para funcionar com o tempo mesmo, com o recurso, com o apoio institucional, com uma perspectiva de apoio externo também, que a gente teve, tanto da prefeitura quanto desses editais nacionais que a gente acabou conseguindo no período. Perfeito. Agora, Miriam, você, a gente pode dizer que é a caçula na gestão do C1 aqui. Olha a responsabilidade. Herdou aí um legado, né, muito importante, e pegou o C1 também já num outro momento. Queria que você comentasse também, né, em que momento você assumiu o C1, né, e de lá para cá os trabalhos, as transformações que foram sendo feitas também, que foram sendo vividas aí. Isso, então eu assumi como coordenadora em 2011, que foi justamente o ano que o CEUM comemorou 25 anos, e só assumi com essa responsabilidade de um centro que estava em expansão, já era bastante consolidado e conhecido, né, pela revista, que era um dos carros-chefes desde a criação, em 86, quando ele inicia suas atividades, ele já lança o primeiro número, que depois acho que a gente pode retomar esse ponto. E aí vem todo esse momento de expansão, né? Os anos 2000 foram fundamentais para essa dinâmica das diferentes frentes de atuação, e quando eu assumo, então, a gente tinha que dar continuidade a esse legado, né? E a gente, então, continuou trabalhando principalmente na organização dos acervos, num banco de dados que foi lançado e está aí até hoje para as pessoas acessarem, mas que é tanto para deixar o acervo acessível, mas também para proteger os documentos, né? Para que os documentos físicos não sejam manuseados no dia a dia. E também a gente correu muito com a parte, além de manter tudo que já era feito, né? Entrou esse campo novo, que foi a arqueologia, que era uma preocupação também lá de quando ele foi fundado nos anos 80. Os documentos iniciais falam muito dessa preocupação em proteger o patrimônio arqueológico, salvaguardar, mas naquele momento, como não tinha espaço e por N motivos, por não ter profissionais, como a Arlene falou, não se conseguia trabalhar com esse tipo de patrimônio. Então, a partir ali dos anos 2000, quando essa frente se consolida, a gente levou uns 10 anos aí para organizar a casa, ter um laboratório, uma reserva técnica, começar a formar a equipe para trabalhar, né? E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido, que não só fazer as pesquisas para entender, como a Arlene fala, né? Não só receber as coisas de fora, mas nós também termos a possibilidade de estar produzindo sobre a região e também recebendo acervos que vêm de licenciamento ambiental, uma vez que a região passou a ter muitos projetos, né? De hidrelétricas, PCHs, CGHs, enfim. Então, essa área correu bastante, que era uma coisa que nos anos 80, 90 se falava, mas não se tinha. Digamos que talvez essa foi a grande novidade dos últimos 10 anos. E aí os trabalhos e parcerias internacionais. Mas, além disso, né, sempre tentar manter tudo que já acontecia, a revista, a biblioteca, as outras frentes de trabalho. E aí veio, né, a minha etapa final agora dos últimos anos, foi a mudança e voltar para o campus, né? Então, ficamos mais de 20 anos num espaço que era grande, não era o lugar, né? Não foi construído para ser um espaço de memória, mas abrigou, possibilitou a expansão. Esses são grandes ciclos, né? Essas mudanças físicas, elas envolvem muito. Como a Josi falou, quando a gente mudou para a rodoviária, já foi, né, todo um investimento financeiro, de energia, né, de equipe. E agora vir para o campus também, né? Foi escolher um espaço mais adequado, reorganizar fisicamente a estrutura, a obra mesmo, né? E depois transferir o acervo, que a gente fez questão de cuidar dessa transferência nós mesmos, enquanto equipe, porque não dava para transferir essa responsabilidade, né, para um contratado, um terceirizado. Então, que foi todo um processo também, e que para nós teve toda uma simbologia voltar para dentro de casa, né, porque era estranho ser da casa, mas estar fora da casa, né. Então, voltar para o campus, eu acho que foi bem importante, assim. Enquanto vocês vão falando, vão surgindo várias coisas que eu quero comentar com vocês, mas a cada momento surge uma novidade, algo que eu gostaria de comentar também. A Josiane estava falando muito sobre essa questão da construção do acervo que foi recebido, né? Acho que isso
é bacana da gente também trazer a público como é que se constrói esse acervo, né? Porque a gente chega lá e está tudo lá, como a Josiane falou, tudo bonitinho nas prateleiras, né? Agora, como é que se chegou? De onde vem esse material? Como é que chega esse acervo até o seu? Eu posso só iniciar fazendo, que eu acho que a Arlene também vai comentar, e você, mas que nos anos 80, quando o C1 é criado, eu acho que inicialmente, lendo os projetos, a gente não percebe a intenção, naquele momento, pelo menos, de reunir acervos, né? Uhum. Inicialmente, a ideia era fazer as pesquisas e publicar, Isso. e articular com gestores municipais a ideia, né, fomentar nos gestores na região a ideia da preservação da sua memória, da sua história. Mas daí vai surgindo que a necessidade, né, ao passo que vai se fazendo esses trabalhos nos municípios, na região, e a região começa a envelhecer também nessa época, começa a surgir a necessidade da instituição absorver. E aí que eu acho que a Josi e a Lene já estavam, né, nesses momentos iniciais aí, quando se constituem as primeiras coleções, né? Mesmo hoje, assim, o senhor nunca teve essa postura, como a Arlene comentou, assim, né, de coletar e sair pedindo acervo, né, porque isso é uma responsabilidade pública muito grande, né, a gente está falando, quando a gente recolhe um acervo, né, seja particular ou público, é uma responsabilidade institucional bastante séria. No caso da arqueologia, é patrimônio da humanidade, então você tem uma responsabilidade frente à sociedade muito séria. Então, no Chapecó, mantendo o CEON, ela também assume essa responsabilidade pública. Então, o que a gente recolheu, principalmente, tinha o resultado dessas pesquisas, né? E a gente tinha uma linha de trabalho muito vinculada à história oral, porque a nossa realidade regional, ela é muito oral, né? Então, como é que a gente poderia captar, né, as experiências de vida de diferentes povos, que essa também é uma característica forte do projeto do CEON, que é representar essa diversidade, se não fosse pela oralidade. Então, a gente tem um acervo grande voltado para a captura realmente dessa oralidade, e que é um acervo riquíssimo, né? Um acervo maravilhoso, até tem que trabalhar mais com ele, pesquisar mais, né? A gente chama os pesquisadores, as pessoas, para conhecer, que é um acervo realmente muito valoroso. E quando essas instituições, né, fundadoras da região aqui também envelhecem, como foi no caso da Companhia Colonizadora Bertazzo, era um patrimônio certamente público, porque dizia respeito a todo um processo, a um tipo de processo de ocupação desse espaço regional, e que a família não tinha mais condições de manter, né? Já eram os herdeiros, os filhos, os netos, né? E o CEON já tinha construído uma referência nessa questão da memória, da preservação Mas do patrimônio. Mas até teve, né, Josi, um pouco ali até a ação da prefeitura, porque o acervo chegou a ser tombado. No caso dessa que até hoje segue sendo o maior acervo do CEON, maior fundo documental, ele até chegou a ser tombado pelo município, né? A prefeitura conseguiu dar algumas tratativas para essa grande coleção de história da região, que não abrange só Chapecó, mas depois acaba até, então, fazendo um contato com a universidade, para a universidade assumir, né? Da revista, eu diria assim, que foi um ato bem corajoso fazer uma revista. Óbvio, se você for lê-la hoje, tem inúmeras deficiências, tem erros de ortografia, de datilografia, assim por diante. Mas o importante é pensar que ela foi feita aqui dentro, digamos, intelectualmente, mas ela era impressa em Francisco Beltrão, na Cessoar. Veja bem o quanto nós não tínhamos estrutura. Era totalmente uma carência total de estrutura. Aí depois ela vai aperfeiçoando, vai realmente, acho que foi na Palote, até que vai para Argos. E aí acho que é com vocês duas, tá? Eu peguei o momento da revista que ela era ainda bastante regional, né? Ela dava conta dos temas e questões regionais e das pesquisas regionais, que aí a gente já tinha ampliado, a universidade já tinha ampliado o número de cursos, a gente já tinha uma produção maior, né? Um número de pesquisadores maior, mas aí a gente também já estava num movimento grande da criação da universidade, né? Aquele movimento da faculdade virar universidade, e a gente precisava uma articulação maior com os institutos de financiamento de pesquisa. Então, a gente precisou fazer um movimento que foi transformar a revista numa revista nacional. E aí, seguindo os parâmetros do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa.
Isso exigia que a gente tivesse uma periodicidade maior de publicação, tinha que ser pelo menos uma por semestre, que a gente tinha que ter um conselho consultivo interno, um conselho consultivo externo, que a gente teria que lançar essa revista pelo menos bianualmente, né? Hoje é trimestral, né? O desafio ainda No caso é do ainda seu, maior. nós mantivemos semestral ainda. Então eram desafios que iam para além do que a gente estava acostumada a fazer, mas a gente também achava que podia. Então a gente começou a organizar a revista dessa maneira, fazer chamadas nacionais, e foi super interessante, porque a gente articulava em torno dos nossos temas de interesse, né? O que o SEOM e os cursos de humanidades na época da universidade estavam trabalhando, e a gente fazia as chamadas nacionais. Para os mais jovens, vou fazer só um parênteses, os artigos chegavam pelo correio, os autores mandavam pelo correio. Eu não sei como ficavam sabendo da chamada, né? Tu devia divulgar, eu não sei, porque e-mail praticamente não tinha. E aí a gente ia recebendo os envelopes pelo correio com os artigos. Com disquete, às vezes. Depois, isso veio depois, Aline. E a gente fez todo esse movimento, a gente fazia divulgação, né, junto às universidades, os professores, os pesquisadores, a gente fazia amplas chamadas, e a gente começou a trazer nomes muito bons, e a revista começou a ser bem avaliada, a gente conseguia manter a periodicidade graças também à editora Argos. A editora Argos também, a gente conversando um pouco com o professor Hilário, essa semana ele falou, não, mas a Argos, ela surgiu, o setor de editoração surgiu porque o SEOM precisava fazer as publicações do SEOM, então... Era junto, praticamente na mesma sala, então houve um processo aí de desenvolvimento da área de pesquisa, de produção de conhecimento novo e de difusão que nasceram, cresceram e se desenvolveram mais ou menos juntos. Tanto que toda a parte da publicação que é forte ainda no SEOM, tanto pela revista, que hoje é uma revista reconhecida, né, tem uma das melhores avaliações em termos de periódicos nacionais, junto com outras publicações e junto com a Argos. Então, esse trabalho de difusão, de divulgação, ele se fortaleceu muito no período que a Argos também estava muito forte se desenvolvendo, né? Tanto que a gente conseguiu criar ali outras séries, desenvolver algumas séries, acho que a gente criou uma série nova. A gente trabalhou com as publicações da série Documento, que foi super interessante também, a gente publicou os documentos-chave, assim, da facsimilares, publicações facsimilares chave para entender o contexto de formação regional, e também a gente criou uma série nova que foi História e Patrimônio, trazendo alguns autores de nível nacional, e que também deram uma excelente repercussão para o SEOM, né, nacionalmente, né? A Danação do Objeto e Uma Gota de Sangue em Cada Museu, né? A Danação do Objeto do Regis e o outro do professor Mário Chagas da Unirio, né? E aí essas séries de publicações também se desenvolveram muito, e a revista ela é muito esse diálogo interno e externo, né? Essa possibilidade de a gente dar vazão ao que a gente está produzindo, mas também colocar essa produção em diálogo nacional e até internacional hoje. Eu posso fazer um adendo, Marina? Então, eu acho que só complementar o que vocês falaram, que a Aline já colocou até no início, que é importante frisar que no início ela nasceu para ser uma publicação regional, né? E para publicar material que estava sendo pesquisado e produzido aqui dentro da Fundest, né? Na época Fundest. E dar voz a esses diferentes sujeitos que fizeram história aqui na região. E aí depois ela vai ganhando esse contorno, como a Josi coloca, nos anos 2000. E agora, nos últimos anos, no meu momento de coordenadora, o que ela precisou avançar para se adequar, né, às dinâmicas do ensino superior, das avaliações. Ela passou a ser, então, semestral, que na verdade ela já era desde os anos 2000, quando ela deixou de ser regional, ela já passa a ser semestral e nós mantivemos ela. Então, já são pelo menos 26 anos que ela está, né, nesse formato de semestralidade. E ela passou, a partir de 2015 para cá, a gente parou de imprimir, né? Que também na época foi uma decisão difícil para nós, naquele momento, né? A gente era super apegado ao papel, às impressões, porque era sempre um momento marcante quando chegava as caixas, né? Com a revista nova. E a capa. E a capa eu nem vou comentar, que a Josi era super crítica, ela fazia ir e voltar aquelas capas várias vezes. Coitado do Hilário.
Acho que o pessoal que não sabe, mas o Hilário é que fez boa parte das capas, né? Na Argos, né? Isso, e aí a gente pôde também já nesse última fase, digamos assim, digitalizar todos os exemplares. E eu, assim, ouço muito as pessoas, né, nas andanças aqui na região, eles lembram com muito carinho do Cadernos do Céu, que as primeiras leituras sobre história regional, não é uma pessoa, são várias que dizem, as minhas primeiras leituras sobre história da região, eu fiz com os Cadernos do Céu. Então, isso para nós é motivo de orgulho, né? Sim. E eu queria só ressaltar uma coisa, assim, da importância do apoio institucional para que essas questões, para que esse programa pudesse se estruturar, né? Sem o apoio, né, dos pró-reitores, a Arlene acompanhou boa parte dessa transformação, sem esse apoio para a estruturação, a Miriam agora, né, com os gestores atuais, se não tiver esse apoio, é muito mais difícil para a gente conseguir desenvolver esse trabalho. E é um trabalho que a gente sabe que a gente desenvolve não é para a gente, né? É um trabalho que a gente desenvolve para a comunidade, para a sociedade. Então, isso nos motiva mais a trabalhar no SEON, com os objetivos do SEON, porque é um projeto coletivo. E é um projeto coletivo que a gente herdou, né, daqueles pioneiros, né, com aquele monte de ideia boa na cabeça, que a gente conseguiu estruturar, que passa por transformações na dinâmica que é necessária para a atualização mesmo, né, dos objetivos e enfim, do projeto, mas que tem um legado que não parou no tempo, né? Um legado que se transforma, um legado que tem dinamicidade, um legado que consegue dialogar com esses diferentes momentos, tanto regionais quanto estaduais quanto nacionais, né? Então, acho que esse é um dos grandes valores do próprio ensino superior, né? As dinâmicas que vão acontecendo e, né, também vai se adaptando. É uma conversa muito boa, muito enriquecedora, né? A gente saber mais sobre o SEON e essa trajetória de 40 anos, tantos marcos temporais importantes, né? Que acompanham a própria história da região, né? Para a gente encerrar, então, em diferentes momentos da trajetória do SEON, cada uma de vocês deixou a sua contribuição. Existe algum aspecto do trabalho desenvolvido por outra geração que vocês consideram especialmente marcante, que vocês admirem especialmente, que fica isso como um legado para si também? Olha, eu acho assim que não pode ser esquecido o nome do professor Santo Rossetto, que foi o autor do projeto Homem de Fronteira. Né? Isso acho que é a coisa que não pode ser esquecida. Mas em termos de legado de ideia, o que eu acho mais inovador, mais rico e que eu acho que tem que prosseguir nessa história do SEON é justamente essa perspectiva de você pensar a diversidade cultural da região oeste de Santa Catarina. E pensar uma perspectiva inclusiva, porque eu acho que a gente tem muito caminho ainda para andar nesse sentido. Assim, a gente tem uma população culturalmente marginalizada, significativa, e eu não consigo pensar no ensino superior ou qualquer atividade de extensão que não leve em consideração as possibilidades de inclusão social, né, de inclusão cultural. Concordo com elas, né? Tem todo um coletivo de profissionais que passaram, que não tem como não agradecer e lembrar, e até seria injusto ir mencionando, porque talvez a gente vai esquecer algumas pessoas, mas como a Arlene salientou, eu acho que eu conheci muito pouco, né? Mas olhando, eu revisei as caixas do próprio acervo da história do SEON, e o nome do professor Santo está lá em todos os documentos. Aliás, ele já escreveu os primeiros projetos no início dos anos 80. Eu acho que o mais antigo é de 82. Então, veja que o sonho, e é bem inovador para a época pensar isso, né? Pensar e conseguir executar, mesmo com as dificuldades. Porque se a gente hoje enfrenta dificuldades, como a Arlene bem falou, né? Imagina lá nos anos 80, né? Então, ele escreve os primeiros projetos e eu tenho a sensação que ele mandava até que começou a dar certo em algum momento, né? É uma alegria poder fazer parte, né, dessa história que vai sendo construída ao longo dos tempos e levar adiante o que elas já iniciaram e fizeram tão bem. E que outros iniciaram, tá? E eu espero deixar para que outros sigam em vida longa. Com certeza um trabalho que só chega até aqui com essa solidez, porque houve aí, né, muitos visionários, muitos apaixonados, né, que abraçaram essa causa e que vieram construindo até aqui para que a gente hoje possa estar sentadas aqui falando sobre os 40 anos do SEON, projetando, né, o futuro do SEON, e certamente daqui a alguns anos outras pessoas também quiçá estarão conversando aqui novamente sobre os 45, 50 anos do SEON, né?
Eu agradeço a participação de vocês, a generosidade em compartilhar essas memórias, experiências que ajudam a contar a história do Seom sob diferentes perspectivas. Foi uma oportunidade de compreender não apenas como essa trajetória foi construída, mas também os desafios enfrentados por cada geração que fez parte desses 40 anos. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Essa foi apenas a primeira conversa da nossa série especial em homenagem aos 40 anos do Seom. Nos próximos episódios, a gente vai conhecer mais sobre o acervo arqueológico, a pesquisa, a educação, a formação de profissionais e as perspectivas para o futuro. Até a próxima!